Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, você que está aí acompanhando a nossa live. Eu sou o Luciano Oliveira, dono dessa bagaça aqui, e nós iremos continuar as nossas aulas sobre vida intelectual, como adquirir mais intelecto, literatura, cultura e etc. Tudo bem, Cristi? Como é que você está? Sempre primeiro, você merece ganhar um prêmio, né? Vamos ver aí um prêmio que você deve ganhar por tamanha pontualidade e dedicação aí na nossa caminhada. Hoje eu comecei um pouquinho mais atrasado, porque enfim, muitas coisas mudam na Senso, panela, eu tive que cheguei um pouco atrasado hoje, certo? Tudo bem, Nerso, como é que você está? Então, o que eu quero falar hoje, né? Aula passada nós falamos um pouco sobre o que acontece quando uma geração esquece daquilo que a outra geração fez, ou abandona de alguma maneira, e a gente viu todos aqueles problemas que deu com o povo de Israel, não é? Hoje eu estou usando bastante referências bíblicas, né? Quase eu não uso, mas hoje eu estou usando bastante. Tudo bem, Ale? Como é que você está? Hoje eu quero falar como alguém conseguiu pegar uma tradição pagã e por essa tradição pagã transformar em um elemento para uma persuasão cristã, né? Para uma pregação cristã, certo? Hoje nós iremos, então, comentar sobre o livro Clemente de Alexandria. Só quero comentar um trecho sobre Clemente de Alexandria, né? Ele é considerado, vamos dizer assim, viveu lá naquela época dos pais da igreja, né? Bem aquele comecinho ali, né? Assim, no comecinho da cristandade, por assim dizer, né? Tudo bem, Adri? Seja bem-vindo, Adriano. Tudo bem? Então, Clemente de Alexandria, vamos ver aqui, eu quero ler uma parte aqui, né? Sabemos que São Paulo, o apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, onde Clemente nasceu, tinha feito a primeira tentativa de diálogo com a filosofia grega e, em grande parte, tinha falhado, mas tinham-lhe dito: ouvir-te-emos outra vez. Agora Clemente retoma este diálogo e eleva-o ao mais alto nível da tradição filosófica grega. Certo? Eu vou explicar tudo isso daqui, parece um trecho assim, sem sentido, de ponta cabeça, não é? Tudo bem, Roseto? O que acontece é o seguinte: Clemente de Alexandria, ele também estudou filosofia, pelo que a gente sabe, e era um filósofo de alta categoria, né? Conhecia os elementos da filosofia grega, aristotélica, socrática. Aristóteles talvez nem tanto, né? Porque parece que os manuscritos de Aristóteles eles foram descobertos bem depois, mas há controvérsias, tá, sobre esse fato. Não, mas a gente sabe que Sócrates, pelo menos Platão, esse pessoal era muito bem alinhado com essa filosofia, não é? Então, o que exatamente a parte filosófica que importa aqui para esses filósofos cristãos, né? O filósofo cristão, ele normalmente ele pega os elementos da filosofia grega, esses elementos de lógica, de raciocínio, de interpretação, para tentar entender ou sistematizar as Sagradas Escrituras. Como assim, né? Você deve estar perguntando, né? Sistematizar as Sagradas Escrituras, não é? Existe, por exemplo, uma matéria denominada nas universidades de teologia chamada de teologia sistemática, não é? Pô, nome complicado, como assim? O que significa isso, né? É você tentar sistematizar num esquema lógico simples as verdades da fé cristã de tal maneira que uma pessoa simples consiga entender e uma pessoa, vamos dizer assim, com mais capacidade lógica e etc., consiga desenvolver essas verdades de uma maneira mais profunda. Então, é como se eu pegasse esses elementos da filosofia socrática, não é? Vestisse o óculos de Sócrates e tentasse entender a salvação ou certas relações dentro da Bíblia a partir
desses esquemas lógicos, né, socráticos, platônicos e etc. Né? Óbvio que não é regra que todo mundo interpreta assim, isso existe, né, mas assim, sobre a interpretação há várias ferramentas, etc, etc. Só estou dando um exemplo de como é usado a filosofia grega, ou pelo menos uma parte da filosofia socrática, não é? É como o próprio Olavo disse, né? Você tem que saber as origens das suas ideias, né? Às vezes o cara está dando uma interpretação sobre uma passagem bíblica X e ele mal imagina que aquela interpretação ele está usando instrumentos da filosofia grega. E ele acha que aquilo está saindo da cabeça dele, né? Porque o professor não explicou, na verdade, essa relação aqui dialética que você está fazendo entre o pecado e a salvação, etc. Na verdade, é um instrumento filosófico socrático. Aí, a partir disso, você chegou em conclusão X. Normalmente as pessoas, né? Normalmente não, né? Tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, mas assim, tem muito de filosofia grega, né? Como diz a famosa frase, né? Os dois elementos, né, do cristianismo, a fé e a razão. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, foi dito para o apóstolo Paulo, né, ou melhor, vamos contextualizar aqui que é melhor, não vou jogar Paulo assim para vocês como se nada tivesse acontecido, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse trecho, né, que eu li? Por exemplo, qual foi o trecho que eu li? Deixa eu só repetir aqui. São Paulo no Areópago, em Atenas, tinha feito a primeira tentativa de diálogo com a filosofia grega e em grande parte tinha falhado, mas tinham-lhe dito: ouvir-te-emos outra vez. Né? Então deixa eu explicar agora essa segunda parte aqui. Tudo bem, Gabriel? Leni, como é que vocês estão? Né, se entrou alguém e não cumprimentei, desculpa, que eu estou meio afobado. O que acontece? Né? Então, você sabe que, enfim, Jesus veio para a Terra, né? Escolheu 12 apóstolos, né? Teve a paixão do Nosso Senhor, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos e ascendeu aos céus, não é? Basicamente os 4 evangelhos, eles falam disso, né? Basicamente, né? Um resumo do resumo do resumo. Aliás, são 4 evangelhos, isso às vezes as pessoas não sabem. São 4 evangelhos porque eles querem dar 4 perspectivas diferentes sobre a pessoa de Jesus. Preste atenção, perspectivas não são 4 verdades diferentes e contraditórias. É como se cada um desses 4 estivesse olhando um cristal por um ângulo diferente. Né? Mas é o mesmo cristal, não é? Então, exatamente isso, é a mesma verdade vista por ângulos diferentes. Né? Então você tem 4 evangelhos, cada um destinado a, vamos dizer assim, a um povo, uma pessoa diferente. Né? Então a gente sabe que o evangelho de Lucas foi destinado a Teófilo. Né? Ele até começa a carta do evangelho dizendo assim, ó, Teófilo, não sei o quê. E o evangelho não, né? Aí o que acontece? Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus. Aí começa um novo livro da Bíblia, que se chama Atos dos Apóstolos. Né? O que os apóstolos fizeram após a morte de Jesus. Não é? Né? Então, para você entender o livro de Atos, você tem que, né, ter lido pelo menos os 4 evangelhos ou o livro de Lucas, porque Atos dos Apóstolos é uma continuação direta do livro de Lucas, até onde nós sabemos. Né? Tudo bem, Mateus? Então, vamos lá, né? O que aconteceu? Aí vai ter os 12 apóstolos, né? Um traiu, eles substituem por um outro apóstolo logo no começo do livro. Né? Eu não lembro agora o nome de cabeça do apóstolo que substituiu Judas, mas se eu não me engano o nome deve ser Matias, não é? Só conferir aqui, né? Eu tô com a Bíblia aqui, né? Não custa nada, né? Eu tô com ela aberta aqui mesmo. Então, é Matias, acertei. Tudo bem, Thiago? É Matias. Aí, né, aí vai mostrar, enfim, como a igreja ela tentou sobreviver nesse período que Jesus morreu. Olha, Jesus morreu não, nesse período que Jesus já estava
no céu, como entrou novas pessoas para a igreja, como os problemas que os cristãos tiveram que enfrentar com os judeus, né? Porque assim, tinha meio que um misto lá, o sujeito não sabia se era judeu, se era cristão. Ah, mas peraí, para eu aceitar a Cristo eu tenho que ser judeu primeiro. Aí acontece, tem todos esses problemas que eles tentam resolver, né? E todos os perigos, né? Que vão acontecer, né? Aí o que acontece? Aparece um personagem que ele vai, enfim, ser o personagem principal a partir da metade do livro até o fim, que é o apóstolo Paulo, que era um perseguidor. Inclusive o nome dele era Saulo antes, não é? Ele era um perseguidor, assassinava cristão a rodo. Só que é o seguinte, ele também era um sujeito inteligentíssimo, de uma alta capacidade intelectual. Dentre os judeus, o mais fiel à lei. Ele até fala isso em uma das cartas, que eu não consigo me lembrar agora de cabeça, né? Mas no começo de uma das cartas, né? Você pode até procurar depois aí no Google, ou perguntar para mim aí que eu vejo para você, certo? Então ele vai se converter, e ele vai, enfim, ficar cego, cai do cavalo, toda aquela cena que ocorre, vai ficar um tempo estudando e ele vai começar a pregar, né? Vai começar o ministério dele de pregação, por aí e tal. E aí chega a parte que nos interessa, que Clemente está falando, não é? Então Clemente está falando que o apóstolo Paulo, ele conversou com alguns filósofos, e eles falaram assim, ouvir-te-emos depois, não agora. Não é? Então, qual que é essa parte? O que aconteceu? Né? Essa parte, ela tá, depois você lê aí na sua casa, no capítulo 17 de Atos, no versículo 16 a 30. Né? O que acontece? Paulo, ele está em Atenas, o berço da filosofia. Essa é a parte muito legal. Ele está no berço da filosofia e percebe o nível de idolatria que lá existe, né? Porque, enfim, você já deve ter assistido aquele desenho da Disney sobre o Hércules, né? Tem deuses e deuses e mais deuses sem fim ali, não é? E ele ali encontra uma estátua ao Deus desconhecido, né? Ele tinha tantos deuses e tinha até um chamado Deus desconhecido, né? Aí o que acontece? Chegam uns filósofos, né, para conversar com o apóstolo Paulo e faz a seguinte pergunta, né? Eu vou ler aqui para vocês. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, falando de Paulo, né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição, né? Então ele estava lá, dando falar de Jesus, e os caras assim, não, deve ser mais um Deus novo aí, né? Já tem vários aí, né? Já deve ter um Deus novo, não é? Então, o que vai acontecer, né? E Paulo, ele vai pro Areópago, né? Que é uma espécie de... não um coliseu, mas seria aqueles teatros gregos, e vai fazer a seguinte pregação. Preste atenção. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem,
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que acontece? Eles ouvem essa pregação e o que o pessoal fala, o que eles respondem, né? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris. Será que é Damaris? Damaris, você aqui. E com eles outros mais. Então vamos lá. Temos essa coisa aqui enorme, não é? Então, prestem atenção. Era Paulo pregando para quem? Para os filósofos gregos. Você imagine a tensão, não é? Mas é uma coisa muito importante que nós temos que pensar aqui sobre. Você vê que ele pega, na verdade, um elemento cultural dos gregos para tentar explicar quem é Jesus Cristo, quem é Deus e a salvação. Ele não começa falando assim, Jesus Cristo existiu, ele nasceu em Jerusalém, em Belém, ele veio para salvar as pessoas do pecado, etc. E vocês têm que aceitar, que senão vocês vão morrer tudo pro inferno, vocês são uns pagãos miseráveis, vão arder aí, né? Não adianta, né? Então presta atenção. Ele pega um elemento da cultura grega e a partir desse elemento da cultura grega ele desenvolve, por assim dizer, a sua pregação, não é? Então, em primeiro ponto, qual que é o elemento que ele pegou da cultura grega? É quando ele olha aquela estátua e percebe que existe uma estátua ao Deus desconhecido. Então vou pegar esse Deus desconhecido aqui, correto? Que ninguém conhece, mas então esse Deus desconhecido ele vai representar Jesus Cristo e eu vou explicar quem é ele. Não é? Então, mas para você fazer isso, em primeiro lugar, você tem que conhecer a cultura, não é? Local. Ele sabia muito bem sobre o que ele estava falando e com quem ele estava falando. Muitos estudos que eu vi sobre as cartas de Paulo mostram que ele sabia muito bem, ou ele conhecia relativamente bem a filosofia platônica, nesse caso. Não que ele tenha aplicado na carta de si, mas segundo alguns teólogos que eu li, existem alguns indícios ali. Então você veja que ele conseguiu usar um elemento de uma cultura pagã e transformar aquilo numa cultura, ou melhor, transformar aquilo em uma pregação para aquilo que é santo, puro e perfeito. Era mais ou menos disso no que eu queria chegar. Por quê? Existe um problema que eu estou vendo muito aqui, que o sujeito assim, não, se eu quero aprender alta cultura, se eu quero desenvolver as grandes artes, etc, 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 não pode ser nada que seja do mundo. Tem que ser tudo que, por assim dizer, tudo que esteja dentro do universo do cristianismo. Tudo que, algum santo ou algum pastor, padre, sei lá, já tenha falado antes aí, né? E a gente vê que não é muito bem assim, não é? Existe um outro livro também muito interessante que chama, do São Basílio, Cartas aos Jovens Gregos sobre a Literatura Pagã, não é? Que é o seguinte, ele está tentando convencer ali os jovens gregos que estudar literatura pagã é muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. Porque a literatura pagã é como se fosse um espelho daquilo que é eterno. Não é? Então, se você consegue entender as letras dos homens, se você conseguiu entender as letras dos homens e ver ali uma certa profundidade, imagine
a capacidade que você terá para entender as Sagradas Escrituras. Isso é muito importante, ao ponto de que aqueles filósofos eles não vão acreditar, mas olha a profundidade disso, né? Por exemplo, de um versículo você tira muita coisa. Aqui eu estou falando só apenas numa questão sociológica, lembre bem disso, eu não estou entrando em aspectos teológicos, senão sempre vai entrar um cara aí que sabe muito mais do que eu de teologia, não é isso que eu estou discutindo aqui com vocês. Então, aqueles filósofos gregos, eles não escutaram Paulo naquele momento, até zombaram. Só que o que vai acontecer de acordo com a história? Algum tempo depois, começa a surgir uma geração de filósofos cristãos combatendo esses filósofos gregos. É interessante que, como nós não temos essa visão a longo prazo, e quando digo longo prazo, não digo daqui a 50 anos enquanto você está vivo, eu estou falando depois da sua morte. Né? Alguém que lesse isso, né, sei lá, o Paulo, vou ficar triste porque nenhum filósofo me ouviu. Não, pelo contrário. Depois dele surgiu uma geração que vai entrar Santo Agostinho, etc., São Clemente, esse que eu mostrei para vocês, São Tomás de Aquino, só que São Tomás de Aquino está muito mais longe, né? Que vão pegar esses instrumentos da filosofia grega, né, para entender certos elementos da realidade e também para combater os próprios filósofos, não todos, pelo menos, né, os próprios filósofos gregos. Então, olha que interessante nesse aspecto. Eles conseguiram tirar do paganismo, daquilo que é profano, elementos sagrados. Você imagine o nível de meditação, de estudo que você tem que ter para conseguir também fazer esse mesmo processo. O que nós fazemos normalmente? A gente, não, nem lê isso daí porque você vai se desviar. Normalmente eu vejo isso. Nem lê essa porcaria aí porque você vai se desviar. Mas agora, veja bem, se um sujeito não consegue ler algo que confronte a sua fé, você acha que ele tem alguma fé? Ou pelo menos é um negócio assim, extremamente fraco. Né? Porque o bom estudante ele tem esse seguinte aspecto: ele tem que estudar aquilo que é contra aquilo que ele pensa também, e quando eu digo estudar, é seguir o seguinte processo: é de você internalizar de tal maneira o argumento daquilo que foi exposto, ao ponto que você comece a pensar como seu próprio inimigo, porque aí você vai descobrir as falhas daquela argumentação ou daquela ideia. E aí o que acontece? E isso hoje não é muito feito, né? Nós, na verdade, queremos ficar presos em nossos guetos, né? E tudo que for pagão, não é? A gente... Mas você imagina, o que seria da história sem a literatura pagã, não é? Sem Homero, não é? Sem Sócrates, sem Aristóteles, não é? Entre outros. Então, o segredo não é você simplesmente fugir de tudo isso, mas aprender a extrair, né? Como diz o Paulo, né? Nem tudo me convém. Como que é? Esqueci a frase agora. Como que é aquela frase de cabeça? Eu preciso terminar com isso. Nem tudo me... Como que é? Certo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então era isso que eu queria falar para vocês. Então são 3 aspectos. Primeiro, como a filosofia grega ela encontra o cristianismo, não é? No primeiro encontro não foi tão bom assim, né? Mas depois começa a vir um celeiro de filósofos cristãos
defendendo as Sagradas Escrituras, coisa que aqueles estoicos jamais imaginariam. Né? Jamais imaginariam. Segundo aspecto, como esses cristãos conseguiram extrair da literatura ou da cultura pagã elementos sagrados ou que sirva para elevar aquilo que é sagrado. Isso é muito legal também, né? E terceiro aspecto, é isso que nós devemos fazer também, né? Não ficar só, vamos dizer assim, em livros ali que estejam, por assim dizer, de acordo com não somente de acordo com a nossa religião, mas de acordo com os nossos autores. Não, só tem que ser autor religioso. Não. Pega lá aquele autor que tem muito para oferecer e ele talvez seja ateu, mas a literatura dele é belíssima. Não é? Ele não está falando nada de religião, talvez ele esteja falando sobre o sofrimento do amor. Pega aquele autor lá que se for evangélico, pega aquele autor católico, ou vice-versa, se for católico. Se você for evangélico, leia o Chesterton. Se for católico, leia Lewis. Né? Esses caras, eles têm muito a acrescentar, e dali você consegue tirar elementos necessários para acrescentar na sua própria fé e, mais importante, na sua própria visão sobre a realidade. Ok? Então, falei demais, falei muito. Eu gosto desses podcasts porque eles são sempre um rascunho. Não, podcast não, das lives, porque eles são sempre um rascunho dos podcasts que eu irei fazer. Eu irei ter dificuldades, tá, para fazer os podcasts e as lives, porque eu vou estar mudando de casa amanhã. Não sei como vai ser aí, né? Mas eu aviso aí no grupo. Quem não for do grupo, por favor, me avise, manda uma mensagem direta para mim aí. Te coloco lá no grupo e a gente troca umas ideias. Um beijo, um abraço.